atividade 13, as outras, a anterior era 12, né? Que era de curva exponencial. Então nós estamos estudando para pegar tem a curva e eu quero escrever a lei que dá a formação da curva. Agora nessa 13 já é diferente. Eu tenho a lei de formação. Tem aqui que a massa é a massa inicial vezes 10 a menos t. Essa massa, vamos ler o probleminha lá para a gente ver o contexto que está no problema, para vocês entenderem. Então diz assim o problema número 13. A massa M de uma substância radioativa diminui com o tempo. Então está falando que a massa é função do tempo, porque a massa muda, a massa do material radioativo, conforme passa o tempo, ela se decompõe. E no início tem 4.000 gramas de massa. E aí quer saber assim, daqui 5 horas, quanto que vai ter? Dá pra gente perceber que vai ser bem menos que 4.000. Por quê? Porque o T é um expoente e é negativo. Por causa daqui ser negativo, então essa função é de decrescimento. Mas função, que função que eu estou falando? Está falando, gente, que a massa é uma função do tempo. A massa, ela muda com o passar do tempo. O tempo faz a massa diminuir, porque esse material é um material radioativo e ele se decompõe. Vamos então resolver o problema aqui. O que está querendo saber? A massa M. Esse M0 é massa inicial. Esse M é a minha massa depois que passou 5 horas. Vamos então a substituir. M não é o que eu vou calcular, então eu abaixo. M0 é 4.000 vezes 10, é da fórmula, menos é da fórmula, elevado a t, elevado a 5. Aí vai ficar M igual 4.000, expoente é negativo. Esse 10, embora não escrevi o 1 embaixo, mas tem 1. Então é 4.000 vezes 1, eu vou inverter então, 10 sobre 1, vou inverter para 1 sobre 10. E aí elevado a mais 5. Quando eu inverto o expoente negativo, ele deixa de existir. Isso fica fácil de resolver a potência aí no caso. Massa é igual a 4.000 vezes, aqui é 1 elevado a 5, ou seja, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dividido por 10. 10 a 5 também. 10 a 5 vai ser 5 zeros. Aí eu tenho então que a massa depois de 5 horas, em função de ter passado 5 horas, 4.000 vezes 1 vezes 1, aqui em cima vai dar 4.000. E embaixo sobre 100.000. Se eu cortar 3 zeros em cima e embaixo, o que vai sobrar? 4 sobre 100. 4 sobre 100 é 0,04 grama. Então, ó, observe que após 5 horas, uma massa que era de 4.000 passou para 0,04 grama, né? Então, houve uma redução grande em 5 horas. Ok? Nessa atividade 14, o que está pedindo é para fazer um gráfico com base, né, nessa lei aqui. A massa é 4.000 vezes 10 a menos t. Então eu tenho aqui uma função e eu vou fazer agora aqui a curva. Bom, primeiramente, aqui é o eixo da variável, então aqui é o do tempo. E aqui é o do h, né, do h de t. Do h de t não, da massa, né? Na verdade esse aqui é o da massa. É o tanto de massa que tem na matéria. E aqui é o tempo. Isso aqui é o tempo que está passando. Eu vou fazer só no instante inicial, a gente sabe que é 4.000. Então esse aqui eu já sei. Instante inicial, 4.000. Para fazer um gráfico bem certinho, então se eu chamei aqui de 4.000, bem aqui no meio é o 2.000. Bem aqui no meio do meio é 1.000. Bem aqui no meio do meio de novo é 500. Aqui é 250. Então, para ficar
Se for menos do que 250, veja que vai ficar bem... Vai ter que imaginar onde fica, porque ficou muito pertinho aqui do zero. Vamos começar a fazer o gráfico então. No instante inicial é 4.000, então marca lá no 4.000. Vamos fazer agora se o instante for 1. Então vamos colocar aqui, M é igual, deixa eu fazer para o lado de cá, M, então quando T for igual a 1 hora, M é igual a 4.000 vezes 10 a menos 1. Então M é igual a 4.000 vezes, inverte, né? Fica 1 sobre 10. Corta, corta, deu massa 400 gramas. Então, 1 hora depois, a massa vai cair de 4.000 para 400. Um pouquinho para baixo aqui do 500 aqui, ó. Então, observe que a queda da matéria aí é bastante, né? Quando for T igual a 2, T igual a 2. Então, massa é igual a 4.000 vezes 10 a menos 2. Então, M é igual a 4.000 vezes 1 sobre 10 a 2, que é 100. Aí pode cortar 2 zero aqui, com 2 zero aqui. A massa ficou em torno de 40. Então, 250, aqui vai ser 100, bem aqui mais ou menos. Então, veja aqui, aqui vai ter uma curva bem... que vai decrescer rapidamente e logo vai ficar em nada. Então veja que se for a decomposição dessa matéria, ela até que é rápida. Em 1 a 2 horas já tem níveis de radiação muito pequenos. Tá bom, assim eu terminei mais uma explicação. Aqui vem depois a 15. É para determinar, eu vou fazer um vídeo sobre a 15. A 15 é meio complicadinho, eu vou ajudar vocês a fazer a 15. Aí na semana que vem, eu bolo uma lista de exercícios com esses problemas, tá?